Olá, todos e todas. Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo para vocês explicando a consulta pública que o CNJ divulgou para tratar de uma proposta de resolução que institui parâmetros mínimos para o cumprimento da consulta livre, prévia e informada relacionada aos povos indígenas, quilombolas e tradicionais, a famosa consulta livre, prévia e informada da Convenção OIT 169. O CNJ divulgou um edital, que é esse que está na tela para vocês, e estabeleceu um prazo de participação que termina amanhã, dia 18 de outubro. O que é importante destacar dessa proposta? No edital, o CNJ indica que ele pretende editar essa resolução desses parâmetros para a CLPI, especialmente em situações que envolvam empreendimentos ou atividades com potencial de afetar a sua integridade social, étnica, econômica ou cultural. Então, quando ele fala em situações que envolvam empreendimentos ou atividades, a gente tem claro que se trata da CLPI em processo de licenciamento ambiental, que é onde empreendimentos e atividades são avaliados em termos de impacto, sobretudo de indígenas e quilombolas. A Lei Geral de Licenciamento Ambiental não tratou da CLPI, embora tenha indicado o raio de impacto, conforme era feito na Portaria Interministerial 60, de comunidades quilombolas e povos indígenas. Embora essas definições de povos indígenas e comunidades quilombolas tenham sido vetadas, fato é que tem o raio previsto e tem a figura da intervenção dos órgãos que representam essas comunidades como autoridades envolvidas. Então, quando o CNJ indica justamente que pretende fazer essa resolução para apreciar empreendimentos ou atividades com potencial de afetar a integridade social, étnica, econômica ou cultural, a gente entende que é em relação a povos indígenas e tribais impactados no decorrer de licenciamentos ambientais. Pois bem, a primeira coisa que chama muito atenção nessa consulta é sobre a competência do CNJ para editar essa resolução e regulamentar esses parâmetros mínimos, né, do que seria essa consulta em processo de licenciamento ambiental. Lembrando que a competência do CNJ está definida na Constituição Federal e já foi avaliada pelo Supremo Tribunal numa ação direta de inconstitucionalidade que apreciou a emenda constitucional 45 de 2004 e concluiu que o CNJ é órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura, ou seja, não nos parece que o CNJ tem atribuição para editar esse tipo de resolução, estabelecendo regras de parâmetros para a consulta livre prévia informada em processo de licenciamento ou qualquer outros processos que exijam essa consulta livre prévia informada de comunidades indígenas, tradicionais e quilombolas. A outra questão que também chama muito a atenção são as normas arroladas nos considerandos da minuta, da minuta de resolução, em que o CNJ arrola inúmeras normas que eu vou colocar aqui para vocês, que tratam de questões indígenas, questões de comunidades locais e comunidades tradicionais. Essas normas são a própria Convenção 69 da OIT, a Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas e a Declaração Americana sobre Direitos dos Povos Indígenas, que a gente não vai citar aqui, porque são normas que tratam de povos indígenas e a gente não tem dúvida em relação a elas para efeitos de consulta livre prévia informada. Também traz a Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada no Brasil pelo Decreto 5.519 de 98, a Lei Federal 13.123,
que regulamentou uma parte da Convenção sobre Diversidade Biológica e dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para a conservação e uso sustentável da biodiversidade. Traz também o Protocolo de Cartagena, incorporado ao ordenamento jurídico nacional e que trata de organismos geneticamente modificados, os OGMs, e indica no final uma resolução, a número 254 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa resolução, ela especifica a forma que devem ser tratadas as situações de violência doméstica, né, ou qualquer tipo de violência, inclusive em que crianças e adolescentes testemunhem a violência, mas especificamente para povos indígenas, comunidades quilombolas e tradicionais. Então, o CNJ engloba todas essas normas que tratam, sim, de regras de consentimento livre, prévio, informado, de protocolo comunitário, da forma como deve ser procedida a consulta dessas comunidades, principalmente na Lei Federal 13.123 de 2015. Mas essa lei é muito específica, ela regulamenta a Convenção sobre a Diversidade Biológica, como eu disse, mas, sobretudo, ela trata do acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, ou seja, é uma norma de um tema muito específico, de um ecossistema bastante especializado e que não pode ser utilizado para uma regulamentação tão geral. Como está escrito aqui, tais normas não podem ser avaliadas em conjunto para o fim da regulamentação da CLPI em caráter geral, né? Pois são microsistemas que tratam de assuntos específicos em normas específicas. Inclusive, nesse sentido, a gente traz aqui uma doutrina que eu gosto muito de citar, que é do Vinícius Kobuchi e do Marcelo Koch. Eles escreveram esse artigo para uma revista internacional em 2022, e eles indicam aqui, justamente a respeito dessa norma da 13.123, que por uma questão metodológica não se analisa aqui o conceito de populações tradicionais no que se refere à Convenção de Biodiversidade e à Lei 3.123. Como se trata de um microsistema sobre um tema bastante específico, entende-se que a discussão não deve adentrar um tema com regulamentação própria para fins diversos. É um fim diverso muito claro de proteção do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado. Ou seja, se uma indústria vai usar um conhecimento tradicional relativo a um patrimônio genético, por exemplo, a Natura vai numa comunidade indígena ou uma comunidade quilombola que conhece um determinado tipo de planta e quer usar isso para sua indústria de cosmético, ela precisa respeitar as regras da Lei 13.123, da Convenção da Biodiversidade, e vai ter que fazer um acordo com essa comunidade, um contrato de repartição de benefícios, inclusive, mas sobre esse tema específico, que é uma apropriação de um conhecimento tradicional nesse contexto, como dizem o Vinícius e o Marcelo, num microsistema muito específico. Então, a gente já acha que não deve misturar os temas numa resolução genérica sobre CLPI e licenciamento ambiental. E o que o CNJ fez nessa resolução? Ela incluiu de forma muito ampla, além de comunidades, além de povos indígenas e comunidades tradicionais, ela incluiu de forma muito ampla comunidades tradicionais no contexto da CLPI. Isso é um assunto ainda muito controvertido. Muitos defendem que não deve haver a inclusão de comunidades tradicionais em geral. É preciso analisar especificamente se essas comunidades elas atendem os requisitos subjetivos e objetivos da Convenção 69 da OIT, né? Quais são os requisitos? A OIT, lá no artigo 1º, ela fala que um critério subjetivo que deve ser utilizado para considerar as comunidades como povos tribais, porque a OIT ela fala povos indígenas e povos tribais, primeiro é a autoidentificação, eles precisam ser
identificar como tribais, como uma comunidade que deve ser protegida à luz da Convenção 69 da OIT. Mas tem o critério objetivo também, que é ter condições sociais, culturais e econômicas que se distinguem da sociedade em geral e ainda ter um status regulado total ou parcialmente por seus próprios costumes ou por leis ou regulamentos especiais. Ou seja, tem que ser uma estrutura jurídica, econômica, cultural, religiosa e muitas vezes linguística, tem que ter uma língua específica, uma própria etnia, inclusive, que distinga essa comunidade da sociedade em geral. Não basta ser uma comunidade de pescador artesanal que esteja dentro de um município como Guarujá, por exemplo. Ela precisa ter uma especificidade, né? O critério objetivo, e a OIT explicou isso muito bem, tanto no trabalho divulgado em 2013, que é esse mais à esquerda na apresentação, que explica, que é um trabalho justamente, o título demonstra isso, que é para compreender a Convenção 169 da OIT, e nesse outro trabalho mais à direita, que é um novo documento lançado pela OIT em 2021 e que também explica a convenção, dessa vez como instrumento para juízes e juristas. Então vale a pena olhar com bastante cuidado esses dois trabalhos antes de pretender aplicar a Convenção 169 da OIT, antes de pretender inclusive regulamentar, né, a convenção. É importante dizer que o Ministério Público Federal vem já há algum tempo, a gente tem esse manual aqui do MPF, publicado em 2014, ele também é acessível na internet, e ele já naquela época, ao tratar de unidades de conservação e de povos e territórios, comunidades tradicionais, ele já indicava que a Convenção 69, a consulta livre prévia informada, deveria ser, sim, aplicada a todos os povos tradicionais. Inclusive, o Ministério Público Federal vem recomendando em todo o Brasil a adoção da Convenção 69 para comunidades tradicionais em geral, não só para povos indígenas e comunidades quilombolas, mas também para todas as comunidades tradicionais que se auto-identifiquem como tais. E mais, exige que o Estado brasileiro, através da União Federal, faça essa consulta, inclusive nos processos de licenciamento ambientais. E mais, diz que deve ser feito na área de influência direta e indireta do empreendimento, que, como vocês vão ver, conflita com o texto da Convenção 169. Quais são as comunidades tradicionais já reconhecidas no Brasil? É esse Decreto Federal 8.750 de 2016, que arrolou 29 segmentos de comunidades tradicionais. Na verdade, arrolou 26, porque excluindo povos indígenas, comunidades quilombolas, e esse último aqui, juventude de povos e comunidades tradicionais, a gente fica com 26 tipos novos, né, de comunidades tradicionais, mas o que chama muita atenção são alguns, como pescadores artesanais, pantaneiros, ribeirinhos, que são comunidades, são tipos de comunidades tradicionais com uma definição muito vaga e muito ampla. Ou seja, você vai pegar pescadores artesanais que estão na Amazônia, no Pará, ribeirinhos, e também vai aplicar como comunidades tradicionais pescadores, como eu disse, que estão aqui no Guarujá, em São Sebastião, Ilhabela, ou seja, que estão inseridos numa sociedade, né? Eles não estão apartados, não têm uma estrutura econômica, social e política próprias, eles têm características diferentes entre eles mesmos. Podem ser pescadores artesanais, mas em estruturas totalmente diferentes. Então, precisa analisar com cuidado se realmente essas comunidades são tribais, se é possível equiparar todas essas comunidades tradicionais com povos tribais, da forma como pretende o Ministério Público Federal e como faz a minuta de resolução do CNJ. E o que mais? O CNJ não indica como e quando
Isso vai ser feito no licenciamento ambiental. Ele traz lá requisitos da consulta livre prévia informada e diz que haverá uma definição prévia das comunidades, né? Mas não diz quem definirá essas comunidades, em que fórum, qual a autoridade que representa essas comunidades, isso não está claro. Na verdade, acaba parecendo que essa exigência da CLPI deve ser feita caso a caso, com base em critérios técnicos e jurídicos claros. E, de acordo com o professor Paulo de Bessa Antunes, que é um grande estudioso do tema, tem livro publicado sobre esse assunto específico, essa identificação da comunidade como beneficiária da CLPI é atribuição exclusiva da autoridade licenciante, né? Que naturalmente poderá se socorrer de terceiros para correto desempenho. Ou seja, ele diz que isso deve ser definido nas discussões do termo de referência, no relatório de caracterização do empreendimento, onde devem haver prestadas as informações relativas ao empreendimento e os dados relativos à localização, área de influência e impactos sociais, dentre outros. Esse artigo foi publicado pelo professor Paulo de Bessa bem recentemente, está nesse link aqui, que é possível acessar facilmente pela internet. Também tem uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que segue nesse mesmo sentido dito pelo professor Paulo de Bessa. É uma decisão de 1º de setembro de 2025, ou seja, do mês passado, e indica que cabe ao órgão ambiental exigir e avaliar os estudos de impacto, inclusive determinar, se necessária, a realização da consulta prévia a comunidades tradicionais em geral. Também segue essa linha de que deve ser aplicada a CLPI para comunidades tradicionais em geral. Vale a pena consultar essa jurisprudência, embora a gente saiba que os órgãos ambientais vão ficar perdidos porque não tem uma regulamentação em relação a comunidades tradicionais em geral, não tem um órgão representativo dessas comunidades, embora tenha um Conselho Nacional de Comunidades Tradicionais, tem aquele decreto 8.750, não existe uma representação efetiva como acontece com a FUNAI em relação aos povos indígenas e atualmente o INCRA em relação às comunidades quilombolas. Qual o outro ponto que é importante destacar da minuta de resolução do CNJ é a inclusão de impactos indiretos ou potenciais como fato gerador da aplicação da OIT 169. Tem um artigo lá, em vários momentos eles falam isso, né, na resolução, que a consulta deve ser assegurada aos povos e comunidades indiretamente impactados ou potencialmente impactados, o que contraria o artigo 6º da Convenção 69 da OIT, que indica que deve ser uma medida legislativa ou administrativa, e aqui inclui licenças ambientais, suscetíveis de afetá-los diretamente, né? Então, consultar os povos interessados mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. Tem um artigo do Eduardo Bin, que também está citado aqui, também é acessível pela internet, que fala que essa afetação deve ser direta e visível. Caso contrário, qualquer legislação, por mais geral que seja, deverá passar pelo crivo dos povos indígenas e tribais. E não só qualquer legislação, qualquer medida administrativa, uma autorização, por exemplo, da instalação de um satélite de internet que vai viabilizar acesso à internet a uma determinada comunidade indígena, pode ser considerada uma medida administrativa que afete-os indiretamente, talvez até diretamente, né? Porque tem realmente um efeito bastante claro em relação à cultura, ao modo de vida dessas comunidades. Inclusive nessas situações, caso se siga esse entendimento que deve ser os impactos indiretamente realizados em relação a essas comunidades, também muitas atividades e muitos empreendimentos terão que ser
terão que passar por consulta livre prévia informada antes de serem implantados e entrar em operação. E qual é a natureza que a resolução do CNJ deu para a CLPI? Ela deu a natureza de consentimento, não de consulta. Tanto que no artigo 1º aqui é bem clara a redação quando diz instituir no âmbito do Poder Judiciário parâmetros mínimos para o cumprimento do consentimento livre prévio informado, e isso vai sendo repetido em vários momentos da minuta de resolução, que também está acessível pela internet, basta colocar CNJ, CLPI, consulta pública, que vocês conseguem acessar o edital, a própria minuta de resolução e a página onde devem ser feitas as contribuições. E o que acontece em relação ao consentimento? A gente sabe que o consentimento livre prévio informado possui um arcabouço legal específico, que é aquela lei que eu comentei para vocês, a 13.123, que trata do patrimônio genético, do conhecimento tradicional associado, etc. E também existe isso de consentimento atualmente na Lei Federal 15.042, que instituiu o SBCE, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, ou a Lei do Mercado de Carbono Regulado, que ambas prevêem a utilização de recursos naturais em terra indígena, em território quilombola e em comunidade tradicional, né? Então, de novo, esse consentimento livre prévio informado não é o que exige a Convenção OIT 169, e sim essas normas específicas que o CNJ acabou misturando aqui, para introduzir esse conceito de consentimento livre prévio informado. Naqueles trabalhos que eu indiquei lá no início da própria OIT, que são documentos de 2013, esse aqui de 2013 e outro de 2021, a OIT explica que não é o consentimento, não se pretende um direito de veto dos resultados das consultas, né? O objetivo do processo é a consulta e não o consentimento como um requisito independente, né? É preciso sim que o processo de consulta seja efetivo, seja efetivamente participativo, tanto que ele deve ser, a OIT enfatiza que deve ser de boa fé, e deve ser sim um processo que permita chegar a um acordo, permita chegar ao consentimento, mas o consentimento não é um requisito para consulta. Ela tem que ser não é um momento meramente formal, é um processo participativo, de democracia participativa efetivo. E isso tem várias condições lá que a própria OIT lista nesses trabalhos explicando, mas não visando o consentimento. Esse trabalho de 2021 também esclarece isso, né? Dizendo que as consultas não implicam um direito de veto, nem o resultado de tais consultas é necessariamente a obtenção de acordo ou consentimento, e que, embora o artigo 6º não preveja que o consentimento deve ser obtido para que as consultas sejam válidas, exige, como eu disse agora há pouco, a busca do objetivo de alcançar um acordo com consentimento, que significa pôr em marcha um processo de diálogo e de troca genuína entre as partes a ser realizado de boa fé. É um processo de efetiva participação popular, mas não é um processo que visa consentimento ou que permita um direito de veto por parte das comunidades envolvidas. O professor Paulo de Bessa, nesse livro que eu também mencionei aqui com vocês, diz a mesma coisa, que a CLPI é consultiva ou de assessoramento, portanto, seus resultados não são vinculantes para a autoridade administrativa. Esse livro, eu não sei até se já não esgotou, porque ele realmente foi bastante divulgado, e nesse momento em que está se falando tanto em CLPI, em Convenção 69, foi muito vendido, mas é possível adquiri-lo, eu acredito, nos sites aí de livrarias. E o que faz também o CNJ? Ele, surpreendentemente, pretende aplicar a CLPI em processos judiciais. Aqui o artigo 5º diz que deve preceder a homologação de acordo judicial ou extrajudicial, e ainda no artigo 8º lista várias situações que exigem a consulta,
Aqui o inciso 1º do artigo 8º, assim, chama muita atenção, né? Recomenda-se aos magistrados, na análise de processos judiciais que envolvam direitos e interesses de povos e comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais, que assegurem a realização da consulta em momento anterior à implementação das ações e iniciativas sub judice. O inciso 2, considere os resultados da SLPI nos encaminhamentos adotados no processo judicial, ou seja, algo muito vago e que pode ser exigido em todos os momentos. Aplique a regra do artigo 3º nos processos judiciais em que se discute a repartição de benefícios decorrentes da utilização de conhecimentos tradicionais, naquelas situações lá que a gente referiu da Lei 13.123 e da Lei 15.042 de 2024. O que o CNJ faz? Ela também amplia a exigência dessa LPI para processos judiciais quando a Convenção 169 é muito clara ao impor a CLPI para medidas administrativas e legislativas que possam afetar diretamente esses povos indígenas e tribais. E, né, nesse sentido, quando exige para processos judiciais, parece-nos que viola a igualdade das partes, que compromete o princípio da imparcialidade do judiciário e que pode violar várias regras de processo civil quando permite que considere os resultados da CLPI nos encaminhamentos adotados no processo judicial. Isso aqui chamou muita atenção de todos os que olharam, né, de quem vem acompanhando a Convenção 69, vem acompanhando a consulta livre prévia informada. Nós nunca tínhamos visto nada que se referisse a processos judiciais. E, pois bem, já indo para a conclusão, de novo, a consulta pública termina amanhã, no dia 18 de outubro. Como conclusão, gostaria de dizer que realmente é urgente uma regulamentação federal clara do processo de consulta, não por meio de uma resolução editada pelo Conselho Nacional de Justiça, que no nosso modo de ver não tem atribuição para tanto, e precisa que fique muito claro quais são as comunidades que realmente serão objeto de CLPI, quem vai definir quem são essas comunidades, em que momento, quem vai representar essas comunidades, quando não forem só os indígenas e os quilombolas, que já têm órgãos representativos, se o órgão licenciador terá algum poder em relação a isso, se o empreendedor pode indicar no seu modo de ver, isso significa uma possibilidade, né? E lembrando que a CLPI exige sim uma escuta qualificada, deve ser um processo baseado em boa fé, que não se configure uma mera formalidade para ser superada, apesar da não vinculação, do fato de não ser exigido o consentimento expresso da comunidade para prosseguir com aquela atividade ou empreendimento. Ou seja, a comunidade não tem o direito de veto, a decisão da comunidade não vincula as decisões legislativas e administrativas. E, no nosso modo de ver, o papel do Poder Judiciário é fiscalizar se a CLPI está sendo corretamente aplicada, nos momentos em que realmente ela deve ser exigida, e não, novamente, regulamentar o tema. Eram essas minhas considerações. Participe da consulta pública do CNJ. É importante que que a sociedade civil atenta possa indicar suas preocupações em relação à resolução, e eu espero que esse trabalho ajude vocês.